Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado a ouvir. Já sabem, subscrevam o canal do YouTube. Se quiserem ser patronos, sigam o nosso Instagram e as nossas páginas e partilhem. Eu volto a insistir, partilhem, porque as pessoas que vêm dar aqui a voz é muito com o intuito de partilhar e ajudar quem nos ouve. Não tenham medo de partilhar, porque é uma história muito pessoal. A partir do momento em que os meus convidados vêm aqui é mesmo porque querem ajudar quem nos ouve através da história e dos momentos que partilham aqui comigo. Hoje tenho aqui uma convidada muito, muito especial e que ainda está na ressaca aqui de 2 anos complicados, que trouxeram muitas coisas boas, mas que têm sido de altos e baixos, e que também antes de tudo isto também tem vivido assim umas coisas com tudo o que é ser mãe, ter filhos, que ninguém nos diz como é que vêm, como é que vão ser, como é que não vão ser mãe também cedo, e tanta e tanta coisa que vamos aqui hoje descobrir com a Mafalda. Acredito que alguns já devem conhecer, se calhar até melhor do que eu, porque a Mafalda tem uma página no Instagram que eu gosto muito por uma razão que eu acho que é rara nos dias de hoje, que é a Mafalda é a Mafalda. Com muitos poucos filtros, acho que os filtros, os únicos que usa são os filtros mesmo dos stories dos Instagrams e tudo o que vai sentindo, tudo o que vai achando, se está de pijama, se está mais elegante, se não está, se quer dizer um palavrão ou se quer qualquer coisa, a Mafalda diz. E por isso eu gosto muito de pessoas que são assim transparentes e que tanto num dia sentem uma coisa como no dia se já estão com medo daquilo que decidiram, ela publica. Isto é preciso ter coragem, mas acima de tudo para quem nos ouve, mais do que coragem é uma generosidade enorme, que no fim da linha tem que ser respeitada, porque se nós não temos essa generosidade de nos mostrarmos sempre como somos, eu acho que é de levar a Mafalda a ter essa generosidade e ter no seu perfil como ela é, como não é, e ir mostrando, e por isso acho que quem a segue, eu sigo, continuem, mandem coisas positivas, não mandem negativas, porque é muito de agradecer termos alguém como a Mafalda, volto a dizer, com esta generosidade enorme em partilhar muito dela. Obrigada. Obrigada eu. Por estares aqui. Sei que estás assim um bocadinho nervosa. Muito nervosa. Mas aqui eu acho que nós damos colo e acho que também quem nos ouve também gosta de dar colo a quem está a falar e respeitar muito, nem que seja por estares aqui, saís dos stories e dares a cara a conversar sobre ti. É um bocadinho diferente. A pressão é diferente. Muito obrigada. Vamos começar assim. Eu estava a perguntar à Mafalda, porque tem um sotaque do Norte, se por acaso tinhas vindo do Norte para Lisboa. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência? Essa parte da tua vida que acaba por nos definir um bocadinho muito. Exato, sim. Então, como eu estava a dizer, a minha família é toda do Norte. O meu avô era major do exército e foi destacado para Moçambique. Quando voltou, veio para Lisboa. Os filhos, pronto, estudaram cá. Alguns regressaram ao Porto e a minha mãe ficou cá. Pronto, e eu também. E foi assim. E foi depois uma infância feliz, tranquila? Sim, tranquila, mais ou menos. Os meus pais separaram-se muito cedo. Eu fiquei a viver com os meus avós e depois voltaram a juntar-se. Eu já tinha 12 anos e já não quis ir viver com eles. Fiquei na mesma a viver com os meus avós. Então, as minhas figuras de pai e mãe, apesar de eu adorar os meus pais, sempre foi o meu avô e a minha avó.
Eram ali o Porto Seguro, sabias com o que é que Exato, contavas? Exato, sim, sim. Até porque os meus pais são muito extravagantes e os meus avós não eram. Então sempre foi ali o meu Porto Seguro. E ainda continuam a ser. Ainda O estão meu avô cá. faleceu. O meu avô faleceu e desde aí que eu fiquei assim um bocadinho descontrolada. Ainda não aceitei. Já Ainda não foi há muito aceitei. tempo, não é? Já faz agora 9 anos e eu ainda não aceitei. Custa muito. É um luto que se vai fazendo, Sim, não é? sim. Ao início é a revolta. E com o passar do tempo é a saudade, o porquê. E vamos aceitando assim aos pouquinhos. Também te acontece muitas vezes, desde que és mãe, de repente ires buscar as lembranças de como é que era, de também Sim, vou fazer assim. sim, sim. Eu dizia que não ia fazer e agora faço igual. Exatamente igual ou pior. Ainda no outro dia a minha mãe dizia que eu era super rígida, que parecia que estava num quartel militar. E eu reclamava disso. E agora faço o mesmo. Que ao mesmo tempo, eu digo-te isto por mim também, a minha psicoterapeuta disse-me que quando nós somos mães, de repente acabamos por ir reviver muita coisa, de como é que vivemos, o que é que nos fizeram, o que é que não nos fizeram, e mexe muito. Sim, Isto para eu te dizer que às tantas esse luto tão grande, o teu avô foi um pai tão presente, pode ainda estar a ser mexido porque de repente também és mãe, também há estas coisas todas de nos exato. lembrarmos como é que foi, como é que nos faziam e nós agora vamos fazer, não vamos fazer. Sim, sim, sim. E isso é um problema entre mim e o Tiago, porque eu comparo muito a maneira de ele ser com os filhos como o meu avô era comigo. Isso não é nada bom porque não é? Não há pessoas Sim. iguais e é pôr muita pressão no pai, não é? E é uma coisa que eu tenho que mudar. E depois como é que foi na escola? Tudo era fácil, corria bem, Sim, tranquilo? sim, tranquilo, super boa aluna, marrona mesmo, muito certinha, eh, Hum, sem, sem grandes problemas. tiraste um curso? Tirei de porcaria. Eu Tirei, adoro. foi uma desilusão. Que foi o curso de quê? Design de moda. Eu queria muito ser estilista na altura e então fui tirar design de moda. Depois de tirar design de moda, fui tirar produção de moda e nunca trabalhei na área até hoje. Nunca, Com nem pena ou estagiar, sem pena? com pena. Com pena porque era uma coisa que eu queria mesmo muito. Eu fui contra tudo e todos. Todos queriam que eu fosse médica ou advogada ou assim uma Uhum. profissão mais estável, mais consistente, vá. E eu não, eu quis aquilo. E foi fácil ir contra a maré? Não, não. Não foi nada, nada, nada fácil, até porque os meus primos seguiram todos caminhos mais. Como é que eu ia dizer? Tradicionais. Exato, pois que hoje em dia já não há aquela coisa das profissões. Mas sim, mais tradicional e eu não. Eu fui para o que não era tão tradicional. Numa família super tradicional, então aquilo foi complicado. Mas conseguiste. Sim, eu primeiro entrei em farmácia, ainda tive Então 6 ficaram meses, contentes. ficaram super contentes e eu gostava. Isso tudo começou porque o meu avô, eu tinha 17 anos, apareceu-lhe cancro e ninguém na família tinha coragem de lhe fazer os tratamentos. E aquilo fazia-me imensa impressão, eu era uma miúda. E então cheguei-me à frente. A minha paixão era tão grande por ele que eu meti os meus medos de lado e comecei eu a fazer os tratamentos. E então pensei que a minha vocação seria a área da saúde. Ainda fui para a farmácia, tive 6 meses, mas não, vi que não era para mim. E desisti, pronto. Tive depois os outros 6 meses parada e fui para design. Boa. Nisto, como foste mãe aos 24, há de aparecer aqui pelo meio o Tiago. Sim. Ai, é tanta história que até chegar ao Tiago. Mas Sim, antes, se ainda mais podes contar, sim. estou a ir aqui, ou seja,
porque é à universidade, dos 18 aos, não sei porque fizeste uma licenciatura, 21. ainda fizeste depois. Sim, eu acabei aos 23, tudo. Portanto, eu quase que não tive eu não tinha tempo mesmo, porque eu engravidei aos 24, fui mãe aos 25, portanto eu Tu tinha precisas de acabado um de sair. Erasmus. Exato. Agora dava já. Eu acho que quando chegares aos 40 vais ter um Erasmus, tipo, Sim, sim. Sim, eu acho que sim, que vou ser como as minhas cunhadas, que agora com os 40 é que estão a estão a aproveitar a vida. aproveitar. Mas, ou seja, foram 5 anos, tu muito boa aluna, empenhada, dedicada, em que tinhas a tua vida muito regrada, ou não, tinhas uma vida. Não. Não. Então, conta Eu lá. fui bem comportada até um certo ponto. Depois aquilo descambou. Ou 8 ou 80, não é? Muitas Foi. vezes. Eu sou assim, acho que é do meu signo, não há ali meio termo. E Não. quando disse descambou é o quê? Descambou, comecei a portar-me um bocadinho mal. Foi ali naquela fase de que o meu avô começou a ficar muito mal, que faleceu, e eu então, como não sabia lidar com aquilo, e era uma miúda, tinha acabado de fazer 21 anos, pronto, virei a boneca, comecei a sair muito, a deixar assim os estudos um bocadinho de lado. Também não fui à procura logo de trabalho, então E em casa? em Como é que a tua casa, avó geria em isso? casa, eu depois acabei por sair de casa porque fazia-me imensa confusão estar em casa deles e o meu avô não estar. E entretanto a minha avó ficou doente também e aquilo começou a ser tudo muito, muito negro. E então eu fui viver sozinha. Mas também não foi boa ideia. Não foi boa E quando foste ideia. viver sozinha, também estava a ser nessa altura que estavas Sim, a foi. extravasar, nunca houve um sentimento de peso por deixares a tua avó, ou Sim, existiu? o meu tio ainda vive com a minha avó, porque Ok. o meu avô e a minha avó ficaram doentes ao mesmo tempo e ficaram os dois dependentes. E como o meu tio não era casado, nada, então voltou para casa para ajudar. Eu também estava. E depois eu senti que não a deixei sozinha porque Uhum. tinha o meu tio lá com ela. Se ela estivesse Boa. sozinha, não deixava sozinha de maneira nenhuma. Ainda hoje eu digo: quando quiser, venha viver comigo. E viver sozinha, no meio dessa fase? Não foi bom, não foi nada bom, porque eu acho que quando nós não estamos bem, não estamos preparados para a responsabilidade. E eu não estava de todo preparada para ter a responsabilidade de uma casa, de contas, de comida, de tudo. Eu fui trabalhar, mas aquilo não estava equilibrado, porque o meu ordenado não dava só para a renda e para as contas, e então aquilo começou a descambar tudo. E quem é que foi a tua tábua de salvação? Os pais. Foi? E Foi. foi fácil Não. pedir ajuda aos pais? Não, porque eu sou muito orgulhosa nesse sentido. Eu prefiro passar mal do que pedir a alguém ajuda. Custa muito pedir ajuda. E o passar mal até onde é que foi o passar mal para perceberes que vou ter que dar de 10 passos atrás? Então, eu cheguei a estar uma semana sem luz em casa, a tomar banho de água fria, só para não pedir aos meus pais. Foi assim complicado, muito E complicado. sem ninguém se aperceber. Sem ninguém se aperceber. A única pessoa que se apercebeu, entretanto, foi o Tiago. É que foi quando nós começámos a namorar. E foi aí que ele percebeu. Até houve uma vez que me comprou uma bilha de gás. Ficou com pena. Foi logo muito no início. Porque eu não queria mesmo pedir aos meus pais. Era quase como estar a voltar para trás, não é? Agora Quase saí, como dar o agora. grito da Sim, independência e de repente, olha, afinal, este projeto sim. falhou. Até porque eles diziam que eu não ia conseguir. E eu estar a pedir ajuda era estar a validar o que eles tinham dito. Então foi complicado. Teres pedido ajuda e eles terem dado a ajuda, melhorou alguma coisa na vossa relação? Não, piorou, porque como fiquei dependente, eles começaram a achar que podiam
não é mandar, mas... Controlar? Exato, sim. Apesar de eu estar independente por não estar em casa, no fundo continuava a ser muito controlada e quase como tinha voltado à adolescência. Aquilo estava-me a fazer imensa confusão. E é uma coisa que hoje em dia está resolvida? Não. Não? Não. Não, a minha mãe vê-me como a eterna bebê. Aliás, se eu ralhar com o Martim, a minha mãe ralha comigo, à frente do Martim. É quase como se eu fosse irmã Eu dele. estou-me a rir, mas às vezes isto cria muita fricção. Eu acho que são processos de as mães nos verem a nós como filhas, nós já sermos mães, de repente temos que criar as nossas regras aos nossos filhos, à nossa família, e há aí uma fase muito de adaptação de todos, acho eu. É complicado também para os pais deixarem de ver um filho como criança, não é? A mim custa-me horrores ver o Martim crescer. Para mim ele continua a ser o bebê, portanto eu por um lado até compreendo. Mas a minha avó já não é assim comigo. Já é o contrário. Portanto acho que também tem muito a ver da pessoa. Sim. E isto. Isso sai de casa vive sozinha, volta para casa dos pais, já existe. Não voltei. Não voltaste? Não voltei. Depois continuei a trabalhar, mudei de casa, fui para uma casa mais barata. Entretanto, o Tiago começou a ficar todos os dias, ficava todos os dias lá em casa, e eu às tantas tive que lhe dizer como é que é, ou vives aqui ou não vives, não é? Se é para ficar aqui, então vamos dar esse passo. Foi um bocado precoce, porque nós só namorávamos há 6 meses, e foi assim, até hoje. Continuamos a viver juntos. Sim. É um caminho, não é? Que se vai fazendo. Para quem não segue a Mafalda tem 4 filhos, 3 e uma estrelinha, como está no Instagram, e teve agora aqui uns últimos 2 anos assim um bocadinho duros, muito, muito duros, porque foste mãe aos 24, sem qualquer problema. Sim. Gravidezes a correrem bem. Super bem, a do Martim foi espetacular. Tudo mesmo. lindamente. A seguir, tudo. Foi o parto, pronto, foi cesariana, eu não estava à espera, aquilo foi assim um bocadinho assustador, mas correu tudo bem. O pós-parto do Martim também, eu recuperei super rápido do parto dele. O parto da Carlota é que já não correu tão bem, mas do Martim foi tudo normal. E da Carlota não correu bem o parto em si, e trouxe consequências para ti enquanto mulher, ou foi só quando nós dizemos não correu bem porque custou imenso, tive dores horríveis, foi terrível, o que é não correu tão bem? Olha, eu e o Tiago separámos na gravidez da Carlota. Eu tive 4 meses sozinha com o Martim. E eu acho que isso também, não sei se poderá ter influência ou não. O meu parto, eu tive uma ruptura uterina e uma atonia uterina, que é das coisas mais graves que pode acontecer num parto. E eu tive as duas. E fiquei com muitos problemas físicos na altura do parto e no pós-parto. Eu demorei muito tempo a recuperar, porque uma atonia, quando o útero não contrai, não é? E está sempre a sair sangue. Eu cheguei a ficar com a hemoglobina A6, tive que levar transfusões de sangue, de ferro, foi um horror. E demorei mesmo muito tempo a recuperar fisicamente do parto da Carlota, mas a Carlota é impecável. Tudo bem. E gerir essa parte emocional dessa altura em que tiveram separados foi tramado, não é difícil? Foi tramado, porque quase ninguém sabe isto. Ninguém vai saber. Não, mas por são isso coisas. Que eu estou nervosa. Não, mas isto são coisas que acontecem. E digo-te já, Mafalda, há tantos casais que eu acho que se calhar não se separam porque há uma gravidez, então vão evitar, depois se calhar as bebés nascem e a seguir é que se separam.
Isto é muito comum, não é comum é tantas pessoas partilharem, falarem disso com naturalidade, mas eu acho que é mais comum do que nós achamos. E também deixa marcas, ou não? Sim, muitas. Passar por uma gravidez sozinha, não é? Porque foram 4 meses e foram os 4 últimos meses, que é quando nós precisamos mais de apoio, não é? Quando ficamos mais ansiosas, com medo. Passar por aquilo, eu passei por uma mudança de uma casa. Nós tínhamos a nossa casa, eu saí de casa, fui com o Martim viver para outra casa. Quem me acompanhava às consultas era o Martim. Aquilo tudo mexeu muito comigo, até porque o Tiago na altura foi viver a vida dele. E hoje em dia, com as redes sociais, nós temos acesso um bocadinho a tudo, não é? A tudo não, mas vemos muita coisa. E eu ver o que ele andava a fazer magoava muito. Eu chorava, todos os dias eu chorava. Eu passei a gravidez da Carlota a chorar. Foi horrível. Depois a Carlota nasce e vocês continuam a sentar juntos. Nós juntámos-nos pouco antes dela nascer. Foi ali aquela fase que eu estava mesmo com muitos medos, muitos receios. Acabámos por nos aproximar e ele acabou por voltar para casa, mas não tinha as coisas dele, voltou para a minha casa e foi assim, depois aos pouquinhos, mas a Carlota já cá estava. Foi ali nos primeiros dias que ela foi para casa, ele começou a ficar e pronto, foi assim aos pouquinhos que fomos reatando. E desde aí é uma reconstrução. Mais ou menos. Eu acho que ainda não tivemos tempo para focar na nossa relação, porque logo a seguir veio a gravidez da Luzinha. Eu ainda estava a recuperar da gravidez da Carlota e depois engravidei da Luzinha sem estar a contar, não é? Que isto ao fim de 3 filhos é um bocado mas foi. E às vezes quando as pessoas dizem que um filho vem salvar um casamento, não, é o contrário. Vem pôr muita coisa em causa, não é? Exatamente. Noites sem dormir. Ainda ontem falava com uma amiga que ninguém nos prepara para o que é que acontece quando somos mesmo pais. É verdade. Toda a gente nos prepara para decorar bem o quarto, para o chá das amigas quando era nãpara, mas ninguém nos diz assim, olha, vai ser uma porcaria, porque vocês a partir daí vão estar completamente dependentes se aquele bebê respira, se não respira, se conseguem dar na mar, se não conseguem dar na mar, a subida do leite, a não subida do leite. Noites sem dormir, vão andar desgastados, a privação do sono pode dar cabo de vocês. Vocês os dois vão discutir imenso, de repente é alguém que cai ali, que vocês são responsáveis por aquela pessoa, que não dá para planear como é que vocês vão reagir, porque cada um é diferente. Eu acho que nós mães já os temos 9 meses na barriga. Já há ali uma preparação para o que é que os pais não é? Estão na vida deles completamente sem dormir bem, sem contrações, sem nada, e de repente são pais. Exato. Isto tudo mexe muito num casal. Exato, mexe mesmo. Principalmente num casal jovem. E depois eu acho que também conta muito o facto quando os dois querem muito uma coisa, quando querem muito ser pais, já estão com outra preparação do que quando acaba assim um bocadinho por acontecer. É diferente. Não sei. Por exemplo, há mães que eu vejo que fazem a preparação para o parto, que estudam imenso, que leem imenso. Eu não fiz nada disso do Martim. Quando o Martim me apareceu, eu fiquei, oh meu Deus, e agora o que é que eu faço com este nenuco? Foi assim, um choque muito grande. E têm ajudas? Não, como eu estava a dizer, os meus pais são muito excêntricos. Eu às vezes é que sou mãe da minha mãe. Eu lembro-me do Martim chorar porque tinha muitas cólicas e de eu chorar também, e a minha mãe ainda chorava mais que eu. Aquilo era uma bola. E então, nesse sentido, foi complicado, porque eu vi-me forçada a crescer e a ser mãe de todos. Ser mãe do Martim, ser mãe do Tiago, ser mãe da minha mãe. Foi assim uma mudança grande. E com eles a terem essa percepção? Não.
que ainda custa mais às vezes, não é? Custa, porque parece que não valorizam o esforço que nós fazemos, não é? Que eu fiz um esforço enorme, ainda hoje faço, porque eu abdiquei de tudo, dos meus sonhos, das coisas que eu queria fazer profissionalmente. Lá está, eu acabei de estudar, passado um bocadinho engravidei, e então abdiquei de muita coisa, mas depois há aquela questão de és mulher, és mãe, é a tua obrigação. Enquanto o homem tem escolha, Sim. a mulher não tem assim tanta escolha nesse sentido, é quase como uma imposição. Então acho que é por isso que não valorizam tanto. É a tal coisa de os pais não participam, ajudam. Exato, é mesmo. Eu ajudei-te nisto e se calhar começar a mudar, não é ajudar. Sim. Também, mas há muito, nós lá em casa também começou por ser muito assim, como a Anel Maria depois mudou. Mas ainda há muito e é muito mais difícil para nós o papel de mulher e mãe, continuarmos a ter a nossa vida enquanto mulheres e profissionais e ao mesmo tempo sermos mães. Mais ainda agora, que é aqui assim os teus últimos 2 anos que têm sido muito turbulentos e que eu acho que és um grande exemplo, Mafalda, porque tu tiveste de tudo. Tudo mesmo, tudo. De tudo, desde, e agora vou dizer aqui o palavrão que andei a treinar durante a gravidez, saberes que logo ao princípio tiveste o citomegalovírus positivo, antes, ou seja, eu acho que vou-te passar aqui um bocadinho a voz para contares um bocadinho, se calhar eu vou-te interrompendo com algumas dúvidas. Ok. Estes teus últimos 2 anos, o turbilhão que foi em tanta coisa, e que mesmo assim estás aqui sentada e a rir e alegras tantas pessoas que te seguem. Também ponho a chorar. Também, mas eu rio muito. É, ainda bem. Então, eu engravidei da Luzinha, não estava à espera, porque na altura eu estava a amamentar a Carlota, ela tinha 1 ano. Eu estava a tomar a pílula da amamentação e a amamentar quando ela queria. Portanto, não estava de todo a contar. Ao início eu até pensei que estava com alguma gastroenterite ou algo do género, não queria mesmo acreditar. Ao início eu fui ao médico e o médico disse-me que provavelmente era uma gravidez não evolutiva. Eu penso que isto já devia estar tudo relacionado, não sei. Disseram-me que era uma gravidez não evolutiva porque tinha o saco, mas não tinha conteúdo, não tinha batimento cardíaco, nada. Disseram-me para aguardar mais uma semana e para voltar. Voltei novamente, voltaram-me a dizer a mesma coisa. Eu chorei imenso, porque eu quase que me sentia culpada, porque eu ao início não queria, e depois quando me estavam a dizer que afinal já não ia ter, eu afinal já queria. Então foi muito complicado gerir aqueles 2 primeiros meses. Entretanto, eu fui procurar mais opiniões, fui a todos os hospitais, todas as clínicas, para ver se me diziam alguma coisa diferente, mas sempre a dizer a mesma coisa, que seria uma gravidez que não ia evoluir, que o melhor era não deixar avançar e fazer logo o processo de cortagem, penso que seja assim o nome. Eu chorei, eu não queria nada fazer, entretanto marcaram-me, cheguei a ir ao hospital, fiz o teste do Covid, porque isto foi naquela altura mais complicada do Covid, fiz o teste do Covid, fiz a preparação toda para a cirurgia, porque entretanto eles queriam que eu fizesse por medicamentos e eu disse que nem pensar, que não conseguia. Então marcaram para a cirurgia. Cheguei lá a primeira vez, fugi, fiz o processo todo novamente, voltei a fugir, foram 3 vezes eu a fugir. Até que à terceira vez elas já tinham pena de mim, disseram para eu procurar um psicólogo. Eu fui a uma consulta de psicologia, falar que não estava a aceitar, que não conseguia, e depois voltei ao médico.
ele já estava super chateado comigo, a dizer que eu estava a fazer um mal imenso a mim própria, que não fazia sentido nenhum. E eu disse: olha, doutor, eu prefiro que seja o meu corpo a fazer por ele. Pronto, ele ficou muito chateado e deixou-me, nem quis ser meu médico nem nada. E essa insistência era por alguma razão? Era, mas isso tinha que ser mais. Tínhamos que ficar aqui mais uma hora. Eu acho que sei. Tínhamos que ficar mais uma hora a conversar. Posso arriscar? Podes. Há algum tempo antes ou no meio, mas se calhar tiveste que tomar alguma decisão destas e em vez de ser de seguir em frente, foi de parar por aqui. Olha, e por isso ninguém sabe disto, nem a minha família, só sabe a minha mãe. E nem amigas, nem nada. Por isso é que eu estava tão nervosa quando vim para aqui. Mas se não quiseres, não falas, Mafalda. Não, mas eu pensei muito e se calhar até pode haver alguém que esteja a passar por isso ou que tenha passado e que ajude. Também sei que vais receber muitas críticas, mas já estou habituada. Pronto, vou abreviar. Eu engravidei aos 20 anos. Foi na altura que bateu ali com o falecimento do meu avô. Como eu já tinha dito, a minha família é muito tradicional, pronto. E aquilo foi um choque muito grande para os meus pais, para a minha mãe, principalmente porque estávamos a lidar também com a situação do meu avô, que ele tinha 3 meses de vida, e a minha mãe obrigou-me a fazer um aborto. E aquilo mexeu muito, vou chorar. Eu já estou. Atenção, adoro a minha mãe, sempre adorei e hoje em dia compreendo, porque sei que ela queria o melhor para mim. Ver uma filha com 20 anos, com um bebê, estar a lidar também com a morte do pai, era muita coisa para ela lidar ao mesmo tempo. E isso mexeu tanto comigo, por ter sido, não foi por minha vontade, por ter sido obrigado e por ter corrido mal, porque foi um processo que demorou muito tempo, ainda por cima, deixou marcas físicas e psicológicas. E quando isto aconteceu da Luzinha, eu só pensava: meu Deus, vou passar novamente por tudo e eu não quero. Foi um reviver daquilo tudo. Olha, obrigada. Sabes que eu quando comecei a ver e vi a estrelinha, e por acaso calhou e tu num story disse: isto é uma coisa, mas eu um dia. E eu à conversa com a minha amiga que me sugeriu ver-te e seguir-te, e ainda bem, eu disse: olha, eu não sei, mas a mim parece que se calhar a Luzinha e esta vontade, esta persistência tanta e Sim. amor também, mas já lá vamos, eu acho que pode ter muito a ver com aquela estrelinha. Acho que há alguns aqui há de ter havido aqui uma decisão, não sabia qual nem como, de um bebê que não nasceu, e por isso é que é esta dedicação tanto, enorme esforço tão grande da Mafalda em acolher a Luzinha, venha ela como vier. Foi mesmo isso. E posso dizer uma coisa, acho que vais ouvir noutro podcast que foi gravado nesta 3ª edição, mas que para te dar um bocadinho de colo, porque me deu a mim também, que é a Mafalda, nós, aquilo que nos fazem, que nos acontece, que não somos nós a decidir, nós não somos culpados por isso, não é? E por isso depois temos que seguir um bocadinho em frente, mas tentar sempre mentalizar-nos de que nós não somos aquilo. Tu não és aquele aborto que na altura foi feito, não és. E por isso tanto que não és, que és uma mãe incrível e que tem dias. Olha, acho que os teus filhos, quando crescerem e ouvirem esta conversa, vão ter imenso orgulho de ti, porque não é fácil. Agradeço-te imenso também já de coração a partilha que estás a fazer. Acho que te vai libertar também. Foi um dos motivos.
tenho isto guardado há tanto tempo, é um peso tão grande, ainda por cima quase que esconder do mundo uma coisa que não foi por minha vontade. Traz uma imensa culpa também, quase que porque é que eu deixei vir estes 3 e o outro não, não é? É muito complicado, muito mesmo. De Mas gerir, já viste? precisava estar aqui muito tempo. Mas vais lá. Vamos conseguir que isso fique encaixado. E digo-te, eu acho que a luzinha, se calhar tem aí um bocadinho de todos, um bocadinho de tudo, porque de facto ela é uma luz. E tudo o que tu passaste, já viste, que vou-te pedir para continuares a contar, porque eu acho que se eu contar vai sair tudo, são tantas coisas, mas que desde desses primeiros momentos em que já viste que aqui é uma mãe, que foge 3 ou 4 vezes do hospital e que assume que vai querer deixar que seja o corpo dela a decidir se quer libertar ou não aquele bebê. Isto é amor, muita coragem, eu não acho que seja inconsciência. Para mim é amor, e depois eu acho que também há as consequências do corpo, mas se calhar alguma coisa te dizia bem que a luzinha tinha que estar cá. Sim, sim, sim. Eu não sei explicar o quê, mas eu não aceitava e eu acreditava mesmo que ia acontecer alguma magia e que eu não ia ter que passar por aquilo. Só que houve uma noite que eu tive uma hemorragia muito grande e eu disse, olha, pronto, o meu corpo está a expelir. Fui para o hospital de Cascais, de ambulância. Cheguei lá, disseram-me logo que iam fazer o processo, fizeram uma ecografia, disseram que aquilo que não tinha saído tudo, que tinham que fazer eles o resto. Entretanto, foram chamar uma médica mais experiente e ela foi buscar outro ecógrafo e quando me veio ver disse assim, espera aí que afinal há aqui qualquer coisinha, há um batimento cardíaco muito pequenino, uma coisinha muito pequenina, mas há aqui vida. E eu sem um peso enorme de cima, fiquei super feliz mesmo. Mas ela disse-me logo que para eu não ficar logo muito, não é muito Animada. contente, mas para ter cautela, para procurar um bom médico, porque poderia não ter acontecido naquele momento, mas acontecer mais tarde, e para ir procurar um bom profissional na área. E foi o que eu fiz, andei à procura. O meu médico, o da Carlota, era muito bom. Eu ainda cheguei ao início a ir a umas consultas com ele, mas entretanto falaram-me no Dr. Fernando, que era um espetáculo, que era fazia os bebés milagres todos nascer, e eu então consegui uma consulta com ele, que é muito complicado conseguir consulta com ele, há uma lista de espera de 3 meses, e eu consegui. E ele passou-me uma energia tão boa, uma vibe tão positiva, que eu disse, não, gosto muito do meu outro médico, mas para esta Agora, gravidez vai ser o Dr. Fernando. E foi assim, comecei com as consultas com ele, íamos vendo, eu fiz logo o Harmony, para descartar as trissomias e essas coisas, para tentar evitar a amiocentese, como eu estava com aqueles problemas de perder sangue desde o início, foi a gravidez toda. E fiz o Harmony, fui de férias. Quando cheguei de férias, tinha feito umas análises e o Dr. Fernando ligou-me a dizer, Mafalda, tenho que ir ao consultório. Eu quando cheguei, ele falou-me que eu tinha dado positivo para o citomegalovírus. Não fazia a mínima ideia do que aquilo era, pensava que era uma coisa banal, eu só ouvia falar da toxoplasmose, para ter cuidado com isso, e aquilo eu fiquei, ok, está bem, vamos lá. E foi aí que ele começou-me a explicar que tinha contraído logo no início da gravidez, que os riscos eram enormes para o bebê, que aquilo que tinha acontecido ao início podia ser já por esse motivo. E marcou-me logo uma amiocentese. Eu na altura ainda não podia fazer, porque estava grávida de 17 semanas, acho eu.
tinha que esperar até às 22. Então tive aquele mês ali, foi horrível. Não cheguei a fazer a amniocentese. Fugiste também. Não. Tive a minha primeira grande hemorragia, que foi internada no Hospital de Cascais. Disseram-me que eu estava a ter um aborto tardio. Fui logo fazer aquele processo todo que fazem quando a mulher perde o bebê mais tarde. Fiquei internada. Os médicos iam lá todos os dias, eu chorava, porque eles queriam que eu me levantasse, que fizesse tudo normalmente, diziam que já não havia nada a fazer, que eu ia perder o bebê, que não valia a pena eu estar em repouso absoluto. E eu dizia que não, que nem pensar, que não me ia levantar. Obriguei-os a fazerem tudo deitado. Eles ao início pensavam que eu era meio maluca, verdade. Nunca mais me esqueço que havia uma enfermeira, a enfermeira Eugénia, que ela ao início foi assim, pulso firme comigo. E depois, para o fim, já estava coração mole. Ela viu que eu queria tanto, que eu estava tão triste, com tanta esperança que aquilo não acontecesse, que às tantas ela já estava do meu lado também. E pronto, depois acabei por, ao fim de 10 dias, fazer uma ecografia. A médica disse que, por milagre, estava tudo bem, que não compreendiam porquê, não é? Porque eu tinha perdido imenso sangue, eu já tinha a bolsa descaída para o canal vaginal, e de repente ela diz-me que está tudo bem, e acabaram por me dar alta, passado 2 dias, só que depois de 2 dias depois voltei, dessa vez deram-me logo a primeira injeção para a maturação pulmonar. Fui transferida para o Francisco Xavier, era para ser para o Santa Maria, mas acabei por ser para o Francisco Xavier porque o meu médico é diretor lá, e depois já não saí de lá, fiquei lá. E foi aí que ficaste 3 meses. 3 meses internada. Sem ver os teus outros filhos. Sem ver filhos, sem ver ninguém. É duro. É muito duro. Ao início eu estava a levar aquilo muito positiva, porque eles iam-me dizendo, vamos ver, se isto abrandar vai para casa. Davam-me sempre um bocadinho de esperança, e então eu achava sempre que ia para casa. E então ao início foi leve. Depois, quando me disseram que afinal já não ia para casa, que só saía de lá com o bebê, aí é que me caiu tudo mesmo. Como é que matava as saudades dos pequeninos? Não matava, não, o pai não deixava. Nós chegámos a fazer uma vez e a Carlota ficou tão perturbada que o Tiago disse que achava que não era bom para ela, porque ela não dormia. Os vizinhos iam tocar à campainha de noite a perguntar o que é que se passava, porque ela gritava tanto, porque ela mamava. Ela ficou sem a minha maminha, ficou sem a mãe. Na altura só tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, para aí. E aquilo foi assim muito complicado para eles de gerir, mais até para a Carlota do que para o Martim. E tu como mãe? E eu também, foi muito complicado não os ver. Estava sempre a chorar, sempre. O psicólogo ia lá ver-me, dizia para eu não ficar assim, que estava a fazer mal ao bebê, mas eu não conseguia pensar só no bebê naquele momento, porque também tinha os outros 2 bebés em casa. E saber que a Carlota, que estava a sofrer tanto, eu sentia-me super culpada, porque toda a gente foi contra eu levar esta gravidez para a frente. Diziam-me que... E o Tiago? Sim, também? O Tiago, os médicos, a família, toda a gente. Porque... Tu há uma dada altura num dos textos que eu leio em que dizes, eu acho que já em desespero escreves, já está tudo a correr tão mal, as hemorragias não param, não é? Será que eu devia ter ouvido as pessoas todas que achas que devias ter ouvido? Não, ainda bem que não ouvi. Sabes, eu quando olho para a luzinha eu choro. Sério, choro mesmo, porque não, às vezes não me parece realidade que ela esteja cá e que esteja bem e que esteja a desenvolver tão bem.
porque toda a gente dizia que ela ia ser um bebê com problemas gravíssimos. Falavam em microcefalia, hidrocefalia, paralisia cerebral, que os problemas menos graves seria ficar cega, surda, não ter capacidade de desenvolvimento. Isso eram as coisas mais pequeninas que, se tudo corresse bem por milagre, iriam acontecer. E depois o provável acontecer eram coisas horríveis. Ela morrer à nascença ou morrer na barriga. E então toda a gente era contra. Diziam que os médicos chegavam-me a dizer que eu era muito nova, que eu tinha 2 filhos pequenos e que estava a ser pouco responsável, Inconsciente. pouco prudente, sim. E não tiveste o apoio de ninguém? Não, ninguém. Eu acho que foi por isso que me refugiei um bocadinho no Instagram, porque eu não tinha ninguém com quem falar e que, quando falava, diziam: pois, mas estás a passar isso porque tu quiseste. Às tantas eu ia procurar... Não tiveste colo? Não, eu ia procurar colo em pessoas que não conhecia. Que também apanhei muitas pessoas a dizerem-me o que a minha família dizia, que eu era maluca, que eu era inconsciente, sei lá, tantas coisas que eu ouvi. Mas quando chegaste a casa e os teus filhos viram a irmã? Eles não viram logo, que ela nasceu quando às 30... chegaste, porque ainda ficaste umas semanas. Sim, a Luzinha nasceu às 33 semanas, nasceu com um sopro no coração e pronto, com o citomegalovírus positivo. Ela foi para a NEO, esteve na incubadora, teve que fazer uma série de exames. Eu fui para casa ao fim de uma semana. Quando fui sozinha, não é? Que é outra coisa que custa imenso, deixar um bebê no hospital e ir para casa de colo vazio, custa mesmo muito. Mas quando os meus filhos me viram, o Martim foi a loucura. A Carlota estava muito desconfiada. Entrou em negação. Muito mesmo, sim. Ela ao início não se aproximava de mim, não ficava comigo sozinha, batia-me. Foi muito complicado de E tu num gerir. turbilhão gigante de emoções e ainda a ter que de repente tratar de uma readaptação familiar. Exato, sim, foi. Eu fiquei com problemas de saúde também, fiquei com pré-eclâmpsia pós-parto, tive ainda a perder sangue muito tempo, só há pouco tempo é que estabilizou mais ou menos, e uma cesariana, não é? Recente também. Depois lidar com a Luzinha na neo, sem saber muito bem o que é que se passava com ela, não é? Porque o citomegalovírus é uma doença que tanto pode causar muitos problemas, como pode causar poucos, como pode ser ao longo dos anos que se manifeste. Então foi muita coisa para eu gerir mesmo. Eu lembro-me de subir as escadas de minha casa e ser uma dor horrível e eu ter que fazer aquilo para ir ver a Luzinha, porque não havia outra hipótese. E foi muito complicado mesmo. Foi dores físicas e emocionais muito que grandes. Ainda são. Eu acho que agora é que me está a cair tudo. Até agora tiveste a Mafalda Guerreira, Sim. que tem que levar isto tudo para a frente. Sim. Que tem que fazer tudo, mas agora... Agora que as coisas estão mais estáveis, que eu vejo que a Luzinha está fora de perigo, que está a reagir bem, que os meus filhos estão bem, que eu também estou bem, a minha parte emocional parece que agora é que está a ficar mal. Se calhar está a cair tudo. Tiveste a abstrair-te de muita coisa para o barco ir para a frente e de repente agora o barco até já está a ir bem e tudo o que tu estiveste a pôr para o lado, de repente estás a perceber e está a cair. Sim, é complicado. Eu acho que agora é que eu precisava de terapia. Há sempre tempo, há sempre caminho. Sim. Queria também perguntar aqui uma coisa. Agora, a Luzinha, eu tenho acompanhado, até agora tem estado a correr tudo muito bem, eu acho, não sou médica, mas pelo menos às consultas que vais publicando, tem estado, a visão está boa, a audição também, mas
tens medo do que é que pode vir aí e do que é que pode vir a depender de ti e do Tiago? Ou é uma coisa que nestes tempos tomaste consciência e estás cá com o peito para as balas e para o que for? Estou. Eu sempre disse ao meu médico, desde que seja compatível com a vida, desde que ela não sofra, eu estou cá. Com mais dificuldades, menos dificuldades, devemos de encontrar uma forma dela ser feliz. Todas as pequeninas coisas que ela vai conquistando, para mim são vitórias enormes. O facto dela sorrir é muito bom, dela mexer as mãozinhas, os pezinhos, porque ela está na fisioterapia, não é? Ela que vai às consultas com o fisiatra, porque ela nasceu com as perninhas e os pezinhos tortos e eu tive que andar muito tempo a colocar uns adesivos. Agora essa parte já está um bocadinho melhor. A nível da audição e dos olhinhos é o que é mais preocupante, porque quase todas as crianças que nascem com o CMV tendem a perder a audição e a visão ao longo do tempo. Por isso é que eles são acompanhados até aos 6, 10 anos, mais ou menos, que é quando vão perdendo. E agora sentes que já é um trabalho em equipa ou ainda é muito teu? Não, é meu. É meu. É meu e acho que vai ser sempre meu. Porque eu quis muito a Luzinha, viesse ela como viesse, e portanto eu já sabia que ela tendo que fazer tratamentos, acompanhamento, isso tudo, que iria recair mais para mim. Portanto, eu já estava preparada nesse sentido. Mamãe Lioa. E não me importa. Mamãe Lioa. Sim. Às vezes. A fala assim a acabar. Passou a voar. Pois foi. Eu tinha aqui tantas coisas. Pois foi. Mas eu acho que o geral tocaste em pontos muito importantes. Faltam só as últimas 3 perguntas. Qual é que foi o dia mais leve que tiveste, ou um dos? Um dia mais leve. De agora, recente? Do que quiseres, da vida. Já não me lembro. Eu acho que foi na minha adolescência. Sei lá, às vezes tenho saudades de estar na praia, deitada, a sentir o sol, ouvir o mar, sem preocupação nenhuma. Isso não acontece há muito tempo. Portanto, já foi há muito tempo. E o dia mais pesado? O dia mais pesado, acho que foi o dia da morte do meu avô. Foi. A vida tem graça? Tem, claro que sim, tem muita graça. Tu dás muita graça à vida. Acredito que vais ter um dia em que vais estar deitada na praia a descansar. Eu acho que nós, quando somos mães, nunca ficamos mesmo livres de preocupações, mas é que vais estar mais leve, sem pesos, ou pelo menos sem estar os pesos todos tanto em ti. Acho que és uma heroína, porque a Luzinha é um amor, um apetite que apetece pegar só pelos vídeos e pelas fotografias. O Martim também, não tivemos tempo para falar, mas no meio de tudo o Martim também é hiperativo, com tudo o que isto implica, com o Martim, mas com a gestão familiar, escolar, tudo. Mais tempo tivéssemos, mais conseguíamos tocar nestes pontos todos, mas convido-vos a verem e seguirem a página da Mafalda, porque todos estes pequeninos pontos, há ainda muito mais, conversámos aqui hoje. Da maneira como conversámos é como a Mafalda põe na página e ajuda muita gente, porque põe como as coisas são. Estou muito grata por ter partilhado aqui também um bocadinho de um dos momentos que eu tenho, que eu acredito que tenha sido muito duro, mas eu acho que isto, e digo mais uma vez, nós não somos aquilo que nos acontece, que nós não conseguimos controlar. Nós temos aqui depois a capacidade, com isso que nos acontece, conseguir decidir o que é que vamos fazer
e acho que a Mafalda está num caminho, conseguiu decidir por ela aqui com um sexto sentido, mas acima de tudo eu acho um amor gigante que a Luzinha tivesse cá entre nós. Acho que esta família ainda vai ter uma história muito gira para contar, e nós vamos continuar aqui a ver, e acima de tudo, Mafalda, isto é amor. No fim da linha é amor, e eu acho que é isso que quero que vocês todos percebam, que a Mafalda passou aqui um dos piores anos a nível físico, emocional e desgaste, e muitas coisas, mas que no fim tem uma filha espetacular, que vai mostrar que é como a mãe, uma força da natureza. Tem outros 2 filhos incríveis e tem esta generosidade enorme hoje de partilhar aqui connosco, de partilhar na página dela o que é, o que sente, e que a vida não tem que ser perfeita. Nós não somos todos perfeitos, mas andar para a frente é que é o caminho. E ainda devemos ter uma conversa às 2 deitadas na areia a apanhar sol, nem que seja naquela hora, não estamos a pensar em nada. Depois podem vir, mas que eu quero muito que a Mafalda volte a ter um momento leve na sua vida. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Um beijinho a todos, uma ótima semana. Vejam mesmo a página da Mafalda porque vale a pena. Um beijinho grande. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.